O problema de Adão. A gente sempre fala, a culpa, estou trabalhando, a culpa é de Adão, não é isso? E você vai só cuidar de um bombom que você não pode comer dele. De preferência, quando chegar em casa, coloca em cima do armário, onde você vai ver todo dia, quando você acordar, quando você for para a sala ver televisão. Mas do bombom não comerás. Ok? Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Diz assim: mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Já mudou. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A mulher repetiu o que Deus havia falado. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher, Deus disse: aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo no suor do seu rosto
você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, que significa mãe de todos, ou seja, aquela que traz a vida. Por ser mãe de todos os seres humanos, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Senhor, fala, ó Deus, ao coração de cada um de nós. E nessa narrativa bíblica, por meio dela, pedimos que Tu venhas se manifestar, trazendo edificação às nossas vidas e fazendo-nos, ó Deus, sentir, que sintamos-nos, ó Deus, desafiados a entender o problema de Adão. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto tempo você acha que você é capaz de guardar este objeto que você recebeu sem comer dele? Um dia, 2, uma semana? Tem gente que já comeu? Não acredito. 1 mês, 1 ano, para toda a eternidade, Deus disse a Adão: você não vai tocar nem comer da árvore do conhecimento. Ou seja, Deus está dizendo: você não vai me desobedecer. E Adão, ao receber essa ordem, está bem clara na cabeça dele e também da mulher que a partir dele foi criada, de que eles não poderiam tocar. O primeiro grande problema é que eles não estavam atentos ao que Deus disse. Quando Satanás se aproxima e parte para tentá-los, diz a ela: foi dito a você que você não pode comer nenhuma árvore do jardim, ou que você pode comer de todas as árvores. O que foi dito realmente a você? Tentando confundir, porque o primeiro instrumento do diabo para derrubar você ou afastar você do propósito de Deus é a dúvida. Essa é a primeira ferramenta que ele lança, é a dúvida. E quando a dúvida começa a encontrar lugar no seu coração, você começa a dividir a sua convicção com um departamento na sua cabeça chamado dúvida. Você não pode comer, e disse lá no versículo 1, é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Mas a mulher sabia até então o que Deus havia dito, disse: não é bem assim, você está me dizendo para não comer árvore alguma do jardim, mas Deus não me disse isso. Deus me disse que eu não deveria tocar e nem experimentar da árvore que está no centro do jardim, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que ele me disse. E aí acrescenta nas linhas seguintes: porque no dia em que eu comer, eu tocar nesse fruto e eu comer esse fruto, eu certamente morrerei. Ela sabia. E conhecer as Escrituras, saber o que Deus disse,
não é força suficiente para a gente não fazer o que o diabo quer. Quantas pessoas têm fundamentação teológica, conhecem sistemas teológicos, conhecem teologia sistemática e, no entanto, não estão nem aí para fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas são professores de seminários, pastores, pregadores e conhecem com profundidade todo o sistema da revelação divina? Conhecem de teologia sistemática, conhecem de teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, conhecem sobre a martiologia, a doutrina do pecado, a cristologia, a doutrina sobre Cristo, a soteriologia, a doutrina da salvação, a escatologia, a doutrina sobre as coisas futuras. Tem um conhecimento vasto, sabem exatamente o que é a revelação de Deus. E não conseguem fazer a vontade de Deus. A mulher disse ao diabo: eu sei exatamente o que foi que Deus disse. Ele disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no centro, nela eu não posso tocar, eu não posso comer, porque no dia em que eu fizer isto, eu vou morrer. Sutilmente, primeiro passo é a inversão do texto. Então Satanás diz: não é bem isso o problema central do que Deus disse a vocês. Não é que vocês vão morrer. A ameaça divina, ela apenas quer fazer com que vocês não experimentem. Há um outro motivo por trás daquilo que Deus falou. Deus disse que vocês não devem comer e disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão morrer se comer. Ou seja, ampliou o espaço da dúvida no coração da mulher. O problema é que essa dúvida vai ganhando dimensão. E quanto maior a dúvida, maior o enfraquecimento no relacionamento com Deus. Maior a dificuldade de lembrar exatamente o que foi que Deus disse. E maior é a dificuldade de fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Porque o problema não é estudar a Bíblia. Ela sabia o que Deus havia dito. O problema é encontrar forças para que esse estudo finque em você estacas, que você possa construir o seu edifício espiritual baseado no que Deus falou ao seu coração. E aí, disse: sabe o que é na verdade por trás do que ele disse está? Vocês não vão morrer. Vocês serão como Deus. Vocês vão saber tanto quanto Ele sabe. E essa promessa, ela é encantadora. Você, só num passe de mágica, experimentando de uma árvore, você vai saber tanto quanto Deus sabe. Você vai ser como Ele, do mesmo jeito. O problema ainda não chegou até Adão, mas a mulher está ouvindo o que o diabo está dizendo e ela está sendo demovida das suas convicções do que Deus disse a ela. Se você experimentar, Deus não revelou isso a você, você vai saber tanto quanto Ele sabe. Era mentira o que o diabo estava dizendo? Não, era verdade. Mas Deus havia pecado? Não, mas Ele sabia a diferença entre o bem e o mal. E Deus queria preservar o homem e a mulher de conhecerem o mal. Nós temos uma inclinação muito grande para conhecer o mal por causa dessa experiência chamada pecado original. Isso mesmo, por que as pessoas adoram jornais?
porque eles trazem desgraça sobre o mal o tempo todo. E nós nos deliciamos com aquilo de ruim que acontece ao nosso redor, com outras pessoas. Nós temos uma inclinação para aquilo que é errado desde o momento que nós nascemos. E o diabo disse: você vai conhecer o mal, vai saber o que é o mal. E ela, ao invés de descortinar só pelo conhecimento, ela vai tomar e ela vai experimentar o mal. Não era só o conhecer, mas experimentar também o mal. E ela então, depois de que tudo isso acontece, procura o marido, conta para o marido e diz a ele: aconteceu isso, assim, assim, eu experimentei e eu achei bom, gostoso, desejável aos olhos. Eu não morri do jeito que Deus falou que eu iria morrer. Deus estava mentindo para a gente. Eu não morri. E deu a ele e diz: e ele experimentou. E ele então olhou para ele mesmo e disse: eu também não morri. Qual é o grande problema central de Adão? Eva também, mas de Adão. Toda vez que Deus disser alguma coisa a você, e o diabo disser outra a você, o problema central é que Adão não foi perguntar a Deus se era verdade o que o diabo estava dizendo. Vou repetir. O problema central de Adão é que Eva conversou com o diabo, veio, conversou com ele, e eles dois resolveram fazer algo sem conversarem com Deus. O Velho Testamento, diz Dr. John Landers, todo ele é sombra do Novo Testamento. Tudo o que acontece no Velho Testamento é apenas sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. Jesus, depois do seu batismo, Jesus foi tomado pelo mesmo diabo, foi levado para o deserto para ser tentado. Começava uma saga outra vez. Deus estava construindo um mundo novo através da cruz do Calvário. Deus está colocando alguém que vai outra vez ser tentado da mesma maneira que aquele casal foi tentado. Paulo escreve aos Romanos dizendo: nós temos em Adão um velho homem, mas em Cristo um novo homem. E do mesmo jeito que o pecado entrou na humanidade através de Adão, ele saiu da humanidade através de Jesus. E o diabo, quando Jesus termina o seu batismo, ele é levado, é conduzido para ser tentado em Mateus capítulo 4. E o diabo olha para Jesus, pensa provavelmente: hoje eu faço a festa, é a segunda queda, vou derrubar outra vez, vou colocar esse homem no chão outra vez. E se aproximando de Jesus, depois que Jesus sentiu fome, ou seja, a sua boca estava ávida, o alimento, da mesma maneira que Eva estava também no paraíso. E ele se aproximou dele e disse assim: você é o Filho de Deus, lança, transforma essas pedras em pães que eu quero ver, e coma, satisfaça a sua fome. E Jesus, diferentemente de Adão e Eva, Jesus vai na palavra de Deus. Está escrito, pisou no diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus diz: eu não estou aqui para fazer o que você está dizendo que eu tenho que fazer, assim como Adão e Eva fizeram no paraíso. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu fico com Deus, eu obedeço a Deus, eu obedeço a palavra de Deus. E o diabo levou um alto monte e disse, mostrou a ele todos os reinos da terra, e disse a ele: você está vendo tudo isso aqui? Você está aqui nesse lugar alto, o pináculo, você está num lugar alto. Lança-te daqui
E assim como ele fez com Adão e Eva no paraíso, disse: está escrito, ou seja, Deus falou: lança-te daqui e aos seus anjos dará ordem acerca de ti, e eles te acolherão em seus braços. O diabo cita o que Deus falou. E Jesus, olhando para ele no deserto, faminto, em grande luta, disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: eu estou aqui para obedecer a Deus e não a você. Eu estou aqui para obedecer ao Deus eterno, Criador de todas as coisas. E aí então, levado ao alto, mostra-lhe todos os reinos da terra e diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo que você perdeu no paraíso, tudo que você perdeu em Adão, todas as riquezas da terra que você perdeu, eu posso devolver a você agora, se você ajoelhar e orar. Esse era o problema de Adão, ele queria ser igual a Deus. Esse não era o problema de Jesus, ele era o próprio Deus. A diferença entre Adão é que Adão é provado, e ele aceita a provação porque ele quer ser igual a Deus. E o diabo vai fracassar quando tenta Jesus no deserto, porque Jesus não precisa de coisa alguma para ser igual a Deus, porque ele é o próprio Deus. Tudo isto, todas as riquezas da terra, tudo eu vou te dar, vou devolver a você tudo o que foi tirado de você lá no jardim. Por que Jesus é tentado no deserto e não num jardim? Para ficar bem claro que ele tinha perdido tudo no jardim. Por que ele foi tentado para ser oferecido a ele todas as riquezas da terra? Porque perdeu tudo em Adão no jardim. E ele diz a Jesus: te dou tudo, se ajoelhar, te devolvo tudo, tudo passa a ser seu. Jesus olha para ele e diz a ele: não preciso que você faça isso, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele, ele não perdeu coisa alguma, tudo pertence a ele. Adão caiu, não porque não conhecesse a Bíblia, caiu porque não foi conversar com Deus. Imaginem você se a gente pudesse voltar toda a história até o jardim do Éden. Quando terminasse a conversa do diabo com Eva, e ela chegasse até Adão e dissesse: o diabo me disse que a gente não vai morrer. Ele me disse que nós vamos virar deuses, seremos como Deus, se nós experimentarmos da desobediência. E Adão olhasse para ela e dissesse: isso é sério? E o que é que a gente vai fazer? E ela dissesse, junto com ele, chegassem os dois à conclusão: vamos conversar com Deus. Na viração do próximo dia, quando o sol estava ali se pondo, quando Deus vinha conversar com eles, os dois lá, sentados no meio do jardim, Deus se aproximasse e disse: tudo bem com vocês? Ela ou ele dissesse, um dos dois: não, nós estamos com uma dificuldade muito séria, porque encontramos um ser, uma pessoa que nos disse que o Senhor nos enganou. E Deus dissesse, então imagine, vamos pegar aqui, Deus sentasse ali diante deles e dissesse, e o que foi que ele disse? Ele disse que nós vamos ser deuses. E Deus dissesse: olha, ele está mentindo para vocês, eu estou poupando as vidas de vocês, eu estou livrando vocês de desespero. Está vendo aquela árvore lá? Aquela árvore é a árvore da vida. Se vocês tocarem nessa, eu tenho que tirar vocês daqui, porque vocês terão que morrer
não serão eternos fisicamente, vocês terão que morrer. É por isso que eu disse para vocês não tocarem. E então, depois de uma longa conversa com Deus, Deus fosse embora, se retirasse do jardim, e o diabo aparecesse e dissesse: e aí? E eles dissessem: não, 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 a gente não quer não agora, a gente entende exatamente o que foi que Deus disse. Quantas vezes nós erramos porque a gente não vai conversar com Deus? A gente resolve da maneira da gente. O grande problema de Adão é que ele não foi conversar com Deus. Ele experimentou. E você vai carregar esse bombom durante muito tempo para entender o problema de Adão. Não tocar, não comer, não experimentar.